Bem-vindo a mais um Trabalho em Revista. No mês passado foi dado início ao pagamento do abono salarial PIS/PASEP referente ao exercício 2009-2010. Para saber quem tem direito a esses benefícios e o calendário de liberação do dinheiro, a gente conversa agora com a representante da Caixa Econômica Federal, Edna Vargas da Rosa, que fala sobre o PIS. E no segundo bloco, o nosso convidado é o representante do Banco do Brasil, Juliano Alessi, que vai tratar do PASEP. Edna, começando por a pergunta básica, quem tem direito a receber o PIS? PIS, abono salarial. Quem que tem direito? Trabalhador que esteja cadastrado no PIS há pelo menos 5 anos. Então, ele tem que ter sido cadastrado pelo menos até 2004 para receber. Cadastrado é o quê? É a pessoa que ela teve e que está empregado há pelo menos 5 anos. Exatamente. Quem que cadastra, quem faz o cadastramento, quem que providencia o cadastramento? É o empregador. Então, meu filho, por exemplo, vai começar a trabalhar, nunca teve carteira assinada. Então, o empregador que fizer o primeiro contrato de trabalho com ele vai ser responsável por este cadastramento junto à Caixa Econômica Federal. O trabalhador entra no site, preenche um formulário, entrega numa agência da Caixa e a Caixa faz o cadastramento, que gera um número que depois vai ser arrecadado do FGTS, vai ser utilizado pelo INSS. Então, é o histórico do trabalhador. Então, ele tem que ter tido o primeiro emprego há pelo menos 5 anos. Esse é o primeiro pré-requisito. Segundo pré-requisito é que ele tenha trabalhado, por exemplo, ano base 2008, que nós estamos pagando agora, pelo menos 30 dias de carteira assinada. Carteira assinada por um empregador, pessoa jurídica, que contribui com o PIS/PASEP. Segundo, que a média de salário que ele recebeu seja até 2 salários mínimos. A média de salário, e não o que está registrado em carteira. A média do último ano. Isso, do período que ele trabalhou em 2008. Tá? O quarto pré-requisito, que é muito importante, que o trabalhador faz muita confusão, é que o empregador ele é responsável por fazer a transmissão da RAIS para o Ministério do Trabalho. Ele tem que transmitir dentro do prazo e ele tem que informar os dados do empregado dele corretamente, porque se ele não faz isso, o trabalhador fica numa expectativa de receber o seu benefício e não recebe. Aí ele vai até a Caixa entra no sistema, pesquisa, explica, mas os pré-requisitos são esses. E qual é o valor do abono? Um salário mínimo vigente. E quando é que o trabalhador recebe? Tem um calendário? No início do ano? Começou agora o pagamento desse último exercício. É a partir do meio do ano? Como é que é esse calendário? Em julho, a Caixa faz crédito em conta. Todo trabalhador que está habilitado para receber o abono salarial e possui uma conta na Caixa, independente do tipo de conta e independente de data de nascimento dele, a Caixa faz o crédito em conta. Aconteceu no dia 16 de julho. Essa é a primeira opção, crédito em conta. A segunda opção é através do salário dele. Ele vai receber junto com o salário dele. Para que isso aconteça, a empresa que ele trabalha tem que fazer um convênio PIS-empresa com a Caixa Econômica. Então, as empresas que fizeram o convênio PIS-empresa pagaram o abono salarial para seus empregados ou na folha de pagamento de julho ou na de agosto. Se ele não recebeu nem crédito em conta e nem através do contra-cheque dele, ele vai entrar no calendário que obedece à data de nascimento dele. Nós começamos a pagar o calendário em agosto e vamos até novembro. A partir de novembro, independente de data de nascimento, quem não recebeu vai receber até 30 de junho do ano seguinte. Edna, por que algumas pessoas recebem o abono PIS, trabalham numa empresa com um colega que tem o mesmo salário e o outro não recebe? O que é? O que está acontecendo? Bom, se for o abono salarial, pode acontecer em função da data de cadastramento no PIS. Né? Aquele que foi cadastrado já tem 5 anos de cadastramento e ele recebe o mesmo salário e ele tem direito, ele recebe. Aquele que foi cadastrado, mas não tem os 5 anos, ele não vai receber o abono. Tá? Essa é uma diferença. Por que um recebe um salário e o outro não recebe? Agora, tem casos que não é o abono, é a cota, o rendimento da cota. Então, é importante explicar esse conceito de cota, rendimento de cota e abono salarial.
Quando o PIS foi criado, lá com a Lei Complementar 07 de 1970, foi criado e as arrecadações, elas iam, na realidade, para a conta do trabalhador. Individuais. As contas individuais, né? Então, quem foi cadastrado até 4 de novembro de 1988 tem cotas, tá? Quando surgiu a Constituição Federal, as regras mudaram. Em 88. Em 88. Então, quem foi cadastrado a partir do dia 5 de outubro de 1988 já passou a ter direito somente a abono, a concorrer, né, se preenche os pré-requisitos, a receber o abono. Quem tinha cota ficou com aquele saldo lá que todo ano vai sendo corrigido. E aí a pessoa tem direito a sacar essa correção, é isso? Essa correção. Se ela não sacar, incorpora ao saldo de cotas dela. Entendeu? E esse saldo, em algum momento esses trabalhadores vão ter acesso a esse montante? Os critérios para liberação de cotas são praticamente os mesmos critérios para liberação do FGTS. Quando a pessoa aposentar, o INSS emite aquela certidão, tanto é que a certidão está escrito certidão, FGTS, PIS, né? Ou quando o trabalhador completar 70 anos, né, o que acontecer primeiro, a morte do titular, os 2 casos de doença grave, né, que é a neoplasia maligna e HIV, tanto do titular quanto de seus dependentes, aí ele pode sacar as cotas. E, Edna, alguma categoria que não tem direito ao abono ou essas cotas? Ao abono, quem não tem direito, por exemplo, empregada doméstica, não tem. Aquele trabalhador cujo empregador, seja trabalhador rural ou urbano, cujo empregador seja pessoa física, ele não tem direito ao abono. Edna, como o trabalhador que está nos assistindo pode saber se ele tem direito ao PIS/PASEP? Porque você falou sobre pagamento em conta, né? No caso, quem tem conta corrente na Caixa, esse convênio que o empregador faz com a Caixa Econômica para fazer esse depósito em conta, que aconteceu agora no meio do ano. Mas e aquele trabalhador que não recebeu nem de uma forma nem de outra? Para ele saber se ele tem direito, você falou aí dos critérios, mas aquele que está nos assistindo, ele não tem certeza se faz mais de 5 anos, ele não lembra se ele trabalhou no ano anterior, mas ele não sabe se teve a carteira assinada, se foi mandado a RAIS, enfim, quem está nos assistindo e não tem certeza, como fazer para saber? Vai numa agência, telefona para a Caixa, o que faz? A maioria dos trabalhadores já possui o cartão de cidadão, porque a Caixa faz um trabalho assim constantemente para possibilitar que esse trabalhador esteja com esse cartão em mãos, porque é através desse cartão que ele tem acesso aos benefícios sociais. Pode, inclusive, sacar seu FGTS, seguro-desemprego, Bolsa Família, todos os benefícios que ele tiver vinculado àquele número de benefício. Então, se ele tem o cartão do cidadão dele, ele vai em qualquer terminal da Caixa, passa o cartão e tira um saldo do PIS. E ali o sistema informa para ele se ele tem. Aí ele vai aguardar o calendário, através da data de nascimento, e vai fazer o saque. Ou nas casas lotéricas, ou nos terminais da Caixa, ou na rede Caixa Aqui. Se ele não tem cartão de cidadão, ele vai ligar no 0800 726 0101, funciona 24 horas, é online, ele vai digitar o número do PIS, dia e mês de nascimento, e o sistema vai informar para ele se ele tem direito ou não. Aqui em Mato Grosso, Edna, qual que é a previsão de trabalhadores que têm direito a receber o PIS nesse ano? Para esse ano, são 201.500 trabalhadores habilitados a receber. O ano passado, nós tínhamos 177.800, mais ou menos. Então, nós tivemos um acréscimo de 13,3%. Tá? Enquanto a nível nacional o acréscimo foi de 8%, Mato Grosso teve um acréscimo de 13,3%. E aqui, Edna, aqui em Mato Grosso, é observado aquele montante que é devolvido todo ano? A gente sempre ouve a imprensa falar, os jornais, que muitos trabalhadores não procuram. Mato Grosso também, os trabalhadores não estão precisando de dinheiro, estão deixando o dinheiro do PIS? Acho que é uma cultura nossa, né? De nós mudarmos de endereço e não atualizarmos o nosso cadastro. Então, como que o Ministério do Trabalho
vai mandar a cartinha para o trabalhador dizendo: trabalhador, você tem direito e não sacou seu PIS, se o endereço dele está desatualizado. Então, o trabalhador, sempre que ele mudar de endereço, ele deve fazer a atualização, tanto na base do FGTS, entra no site da Caixa, atualiza seu endereço, passa numa agência da Caixa, atualiza seu endereço na base do PIS, que o Ministério do Trabalho acha esse trabalhador, se ele tiver com o endereço atualizado. O ano passado, a nível de Mato Grosso, voltou, considerando o salário mínimo atual, o retorno foi em torno de 5 milhões de reais. Porque a Caixa Econômica, infelizmente, não consegue 100%. Em torno de 6,5% dos trabalhadores não procuraram a Caixa para receber o seu abono. Para este abono que está sendo pago esse ano, qual que é o prazo limite para o trabalhador procurar? Depois dessa data não há mais como pegar. 30 de junho de 2010. 30 de junho de 2010, então, quem pegou, pegou. Quem não pegou, o recurso volta para o FAT. Edna, eu queria que você repetisse, por favor, o número do telefone, o 0800. 0800 726 0101. Que funciona 24 horas. 24 horas. Edna Vargas da Rosa, representante da Caixa Econômica, que veio trazer esclarecimentos para a gente sobre o PIS. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. E vamos para um rápido intervalo e na volta a gente conversa sobre PASEP. Você não pode perder, não sai daí. Reafirmando seu compromisso com a transparência e a cidadania, o TRT Mato Grossense disponibiliza em seu site os mais variados tipos de informações e serviços, além, é claro, das notícias do Judiciário Trabalhista em nosso estado, atualizadas diariamente. Acesse já www.trt23.jus.br. Justiça do Trabalho em Mato Grosso. A Justiça Cidadã. Este é o programa Trabalho em Revista, que no primeiro bloco tratou do PIS, o abono salarial pago a trabalhadores da iniciativa privada, e nesse segundo bloco a gente vai saber um pouco mais sobre o PASEP, pago a servidores públicos. Juliano, quem tem direito ao PASEP? Então, Aline, o PASEP ele foi instituído em 1970, similar ao PIS, com o intuito de estender para o servidor público o mesmo benefício que o PIS concedeu naquela época para o empregado de empresa privada. Mas servidores municipais, estaduais, federais, todo mundo tem direito? Exatamente, todos os servidores, servidor da União, estadual, municipal, de todos os poderes, empresas públicas, tudo que envolve o setor público, servidores, eles podem ter o direito ao PASEP. E com o PASEP, Juliana, acontece o mesmo que com o PIS, que a gente ouviu agora há pouco a colega da Caixa Econômica falar? Duas pessoas, dois servidores que trabalham no mesmo local, recebem o mesmo salário, um ter direito e o outro não ter direito? A questão do abono salarial, ele tem os critérios para que o servidor tenha direito ou não. Um dos critérios é perceber a renda mensal, média mensal do ano anterior de 2 salários mínimos. Então, se os dois recebem equivalente, o mesmo salário equivalente, já é um critério que os dois, teoricamente, estão cumprindo. Mas tem outros critérios. Pode ser que ele não tenha trabalhado no mínimo 30 dias no exercício anterior, ou não foi corretamente declarado na RAIS, ou ainda foi cadastrado com menos de 5 anos no PASEP, esteja cadastrado há menos de 5 anos no PASEP. Se não cumprir um desses critérios, ele passa a não ter o direito ao abono. E esse abono, o valor é o mesmo do PIS? O valor do abono, ele é o mesmo valor do PIS e corresponde a um salário mínimo. Popularmente, então, ele é conhecido como 14º salário. E quando é que ele é pago? Ele também obedece o mesmo calendário a partir do meio do ano? Exatamente. O calendário oficial é divulgado pelo Ministério do Trabalho. Normalmente, em agosto, abre-se o calendário para pagamento. E como é que é feito esse pagamento no caso do PASEP? Porque a gente viu que o PIS, na iniciativa privada, a pessoa pode receber na conta corrente se ela tem conta em caixa, em contas, né? Se ela tem conta em caixa, tem aqueles convênios que a Edna falou. E o PASEP, como é que é feito o pagamento? O PASEP, na verdade, ele é o pagamento, a forma de pagamento similar ao PIS.
O Banco do Brasil conduziu o pagamento desse exercício, está conduzindo também em 3 etapas. Na primeira etapa, que ocorreu lá atrás, em 10/7, 10 de julho, o banco pagou para todos que tinham direito ao abono e fossem correntistas do banco, qualquer tipo de conta, ou conta poupança mesmo, houve esse crédito. Os remanescentes dessa ação, eles são pagos através do convênio PASEP-FOPAG, que o banco busca formalizar com os entes públicos, com os empregadores públicos, onde esse crédito é direcionado e ele é pago diretamente na folha do servidor. Detalhe, e vale ressaltar, que ele é pago antecipadamente ao calendário oficial. Então essa é uma vantagem. Outra vantagem para o servidor é que, como ele é pago diretamente na folha, não há necessidade do deslocamento até uma agência para fazer a retirada. E além disso, ele recebe antecipadamente, né? E no caso daquele servidor público que está nos assistindo e que ele não recebeu nem via folha de pagamento e nem recebeu lá em julho, como você disse, o que ele deve fazer? É importante, como já tiveram essas 2 etapas primeiro, anteriormente ao calendário oficial, identificar na sua conta corrente ou poupança do Banco do Brasil se lá em 10/7, 10 de julho já não houve o crédito do PASEP, do abono. Se não houve, conversar com o seu empregador na área de recursos humanos, Secretaria de Administração, verificar se houve o convênio firmado com o banco para pagar o PASEP na folha de pagamento. E se já houve, qual é a previsão de pagar? Porque aí esse crédito vai ser pago diretamente na folha de pagamento do servidor. Se não, aí ele entra para receber no cronograma oficial. O cronograma oficial iniciou em agosto, agora a gente está pagando final do benefício 6/7, e final 8 e 9 inicia no dia 8 agora de setembro e vai até 30/6 de 2010. Então, no PASEP, o pagamento no calendário oficial não estipula, não tem a ver com a data de aniversário. A data não tem a ver com a data do aniversário do servidor, como acontece com o PIS, mas tem a ver com o número final da inscrição. Então, o que baseia é o número final da inscrição. Agora a gente está pagando até o final 6/7. A partir do dia 8 de setembro vai pagar final 8 e 9. Então o servidor público que está nos assistindo também tem que saber conhecer o seu número, o número do PIS/PASEP que a gente Exatamente, chama. Que é o número do PIS/PASEP para saber o final, para saber a data que ele tem que receber. Ressaltando que a grande maioria já foi pago através dessas 2 ações, ou crédito em folha lá em 10 de julho, ou através do convênio FOPAG, PASEP-FOPAG, que o banco formalizou com aproximadamente 85% dos entes públicos de Mato Grosso. Juliano, com o PASEP acontece como com o PIS de ocorrer devolução de dinheiro? Se o beneficiário não foi creditado nessa primeira etapa, 10 de julho, nem através de convênio com o seu empregador, e ele não sacar até 30 de junho de 2010, ocorrerá a devolução também desse recurso lá para o FAT, Fundo de Amparo ao Trabalhador. Com relação ao número que a gente estava falando agora há pouco, o número do PIS/PASEP, quando alguém está na iniciativa privada e aí passa num concurso, toma posse, é elaborado um novo número, e o contrário, é verdade também. Quem conhece servidor público e migra, né, por alguma razão, para a iniciativa privada, é necessário fazer um novo cadastramento? Na verdade, quando há mudança de vínculo empregatício, não há necessidade de um novo cadastramento no PASEP. Ocorre a migração de dados entre o Banco do Brasil e entre a Caixa Econômica Federal. Essa migração ocorre em junho de cada ano. Ou seja, se o servidor público foi para a iniciativa privada, é declarado na empresa, essa migração vai ocorrer em junho. Tende a não alterar o seu número. Se o empregador declarar com o mesmo número que já está cadastrado, ocorre essa migração sem gerar um novo número de cadastramento. Juliano, com relação ao montante, ao fundo, de onde vem esse dinheiro, tanto do PIS quanto do PASEP? Quem é que contribui para esse fundo? É de algum desconto que é feito do trabalhador, do empregador? Como é que se obtém esse recurso para fazer esses pagamentos? Esse recurso, as empresas, tanto órgãos públicos quanto empresas privadas, têm uma obrigatoriedade de contribuir mensalmente com o PASEP, similar a um tributo. E esse valor que é o valor que compõe o PASEP, que compõe o FAT,
compõem o FAT, que depois é utilizado inclusive para pagamento do seguro-desemprego, do abono salarial e que fomenta inclusive o desenvolvimento de setores produtivos através de empréstimos realizados pelas instituições financeiras. Aqui para Mato Grosso, nesse exercício que está sendo pago agora, qual que é a previsão de liberação de dinheiro do abono do PASEP? Em quantidade, são aproximadamente 38 mil pagamentos. Desses aí, o Banco do Brasil já pagou 31 mil, que dá um montante de 14 milhões e 100 mil aproximadamente. Que já foram injetados na economia mato-grossense. Que já foram pagos, exatamente, ou na primeira etapa, lá em 10 de julho, ou através dos convênios PASEP-FOPAG, formalizado com os empregadores. Então, a estimativa é que restam 7 mil pagamentos por ser feito. Então, tem 7 mil trabalhadores do setor público que ainda tem que receber. 7 mil servidores do setor público que devem receber o PASEP e devem atentar ao cronograma. Se não receber até 30/6/2010, tende ao recurso voltar para o FAT. Juliano Alessi, representante do Banco do Brasil, muito obrigada pela sua participação, pelas suas informações e chegamos ao fim de mais um Trabalho em Revista. Para rever este programa é só acessar a página do TRT na internet, trt23.jus.br e clicar no banner vídeo. Lá você encontra também todos os programas que já fizemos. E você pode escolher qual será o assunto da nossa próxima entrevista. Mande sua sugestão no endereço eletrônico que está no seu vídeo. Muito obrigada e até o próximo programa.